Aí vem o São Paulo! São Paulo! O mundo é seu, torcedor tricolor! Clube brasileiro! Então vamos lá então, falar bem, o começo da semana não é das minhas melhores, mas melhora aos pouquinhos, né? Gradativamente, não pode ser de uma vez. Exatamente. Então vamos lá. O São Paulo jogou domingo passado contra o Palmeiras. A estratégia do São Paulo era se defender e jogar no contra-ataque. Isso funcionou até os 46 minutos, né, do segundo tempo. Ferreirinha, o Oscar e o Luciano perderam chances claras de gol, finalizações dentro da área, assim, e não conseguiram fazer o gol, né, que é o objetivo do futebol. E aí, no contra-ataque, depois da falha do Luciano, né, que o Oscar passa para ele dentro da área, ele domina errado, não sei o que ele tentou fazer, se ele queria tocar pro lado para ver quem chegava, mas ele domina errado e aquela bola era para ter chutado de primeira, assim, né? E aí, no contra-ataque, depois desse lance, o Palmeiras faz o gol. O Vitor Roque, acho que dribla o Ferrarese, a bola sobra no Felipe Anderson, ele bate, o Rafael espalma no pé do Vitor Roque, não tinha ninguém marcando, e aí o Vitor Roque fez o gol, né, que garantiu a vitória do Palmeiras, infelizmente, e o São Paulo, e acabou a invencibilidade do São Paulo no Brasileirão, né, nesse jogo. Aí no jogo do meio de semana, né, o São Paulo empatou com o Libertad. Eu acho que o São Paulo começou bem no jogo, né? Mas aí, aos 17 minutos, o Alisson foi expulso. E aí, o jogo que o São Paulo tinha começado bem, deu mais posse de bola pro Libertad. Mas também errou muitas finalizações. O Ferreirinha, meu Deus do céu, voltou a ser quem ele era. Aliás, agora ele tá machucado de novo. Joga 6 jogos bons e aí se machuca. Ou 6 jogos, faz 3 gols e esquece de futebol, né? Assim, não sei, ele não consegue ter uma... Ele sempre dá uma oscilada, assim. Ele não consegue ter, enfim, uma boa forma durante vários jogos, né? E aí, no segundo tempo, o São Paulo estava bem, mas no momento que o São Paulo estava melhor no jogo, o Cédric não consegue afastar bem a bola e faz a falta. E essa falta foi a origem do gol do Libertad. E antes disso, teve chances, o Ferreirinha e o Alan Franco teve chances claras de gols e não conseguiram fazer. De novo, né, novamente. Mas aí, aos 40 minutos do segundo tempo, entra uma joia em campo de Cotia. O Lucas estreou no profissional. São 17 anos. Até que enfim, né? Até que enfim. Ele que o Zubeldia tinha chamado 2 vezes para estrear e desistiu 2 vezes, né? Uma acho que foi contra o Santos, que o Ferreirinha mesmo pediu para ficar e não deixou o Lucas estrear. E aí, contra o Náutico, o Alan Franco se machuca, e aí era a última substituição, e o Zubeldia resolveu colocar o Sabino em vez do Luca, né? E aí, nesse jogo contra o Libertad, o Luca estreia no profissional e precisou só de 5 minutos para marcar seu primeiro gol como profissional, se tornando, né, o jogador mais jovem a fazer gol pelo São Paulo na Libertadores. Ele é declaradamente São Paulino, desde que ele nasceu, e está no São Paulo desde quando ele tinha 9 anos. Então ele ficou em Cotia do sub-9 ao sub-20 e agora está no profissional, né? Passou por todas as categorias da base e com 17 anos subiu para o profissional, vai fazer 18 daqui a um mês, né?
E eu acho que fica um resultado com um sabor misto, né? 1-1. Eu fico feliz pelo gol do Luca. E também surpresa com o futebol não tão bom, né? Apresentado. Com um público de mais de 40 mil torcedores do Morumbis. E foi muito pouco apresentado. E eu acho que a arbitragem também nesse jogo não foi muito boa. Porque teve uma falta também no Enzo Dias, que era lance para expulsão, e o árbitro não expulsou, né? Como expulsou o Alisson. Mas, enfim, parece que não tem um critério, né? Libertadores. Não tem. Exatamente. E com esse empate, o São Paulo se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Agora no jogo de ontem contra o Grêmio, o São Paulo teve muita posse de bola, mas pouca objetividade. Tomou um gol de contra-ataque, né, no final do primeiro tempo. O Oscar cobrou escanteio na área e a bola sobrou perto do meio de campo para o Pablo Maia. Ele errou o passe, passou para um jogador do Grêmio. E aí o Rafael estava adiantado, não conseguiu defender e o São Paulo tomou o gol. Aí o São Paulo voltou bem no segundo tempo. O Zubeldia tirou o Pablo Maia, que ele já tinha colocado ele, né, antes, porque o Marcos Antônio tinha machucado. Então ele perdeu também mais uma substituição. E ele colocou o garoto Luca, né? Mas em 10 minutos de jogo, ele torceu o tornozelo. Mas mesmo assim, quando ele foi cabecear a bola, ele caiu mal e torceu o tornozelo. Mas mesmo assim, mesmo sentindo o tornozelo, ele conseguiu jogar bem. Ele fez 2 dribles com sucesso, né? Ele acertou os 2 dribles que ele tentou. E aí, o São Paulo conseguiu fazer os gols, né? No começo do primeiro tempo, com o Arboleda, uma cobrança de falta, o Enzo Dias cruza na cabeça do Arboleda e faz o empate a partida, né? 1-1. Mais ou menos no final do jogo, o Luciano sofre uma falta dentro da área, pênalti para o São Paulo. Os jogadores do Grêmio ficaram bravos, reclamando, né? Que foi fora da área, mas não foi fora da área, foi dentro da área. Dentro da área é pênalti. Também reclamaram de um lance anterior, seria uma falta do Arboleda, mas não foi nada. Mas enfim, o André Silva faz o gol no momento que entrar o Ria Francisco, né? E o Zubeldia, que é outro jogador da base de São Paulo, mas o Zubeldia prefere deixar o André Silva, mas o André Silva se atrapalha com a bola, ele é grosso, né? Não sei, é incrível, é bizarro, assim. Mas, não sei, ele é o artilheiro do São Paulo da temporada, né? E é isso, o São Paulo conseguiu sua segunda vitória no Brasileirão, 2 vitórias e 7 empates, 8 empates, por aí. E 2-1 o jogo, e é isso. Deixa eu só fazer uma reclamação aqui, que é complicado o Bel vir primeiro, porque o jeito que ela traz jornalisticamente, depois a gente fala, parece um bando de bocó. Pois é. Concordo. Só pensei Não, super claro, é diferente. Tem isso também. Ela eleva o nível e a gente que se ferre depois. Ela aí já aumenta as pessoas que estão assistindo, todo mundo na expectativa de vir falar alguma coisa, e daí vem o Gui falar. Filho, eu sou o âncora, eu não tenho que, graças ao bom Deus. Não, isso aqui é o pior. Tá em todas, né? Não tá só em uma falando, tá em todas falando merda. Eu já vou ter que falar do Palmeiras? Olha a desgraça. Inclusive, já vou até falar. Hoje ele é palmeirense. O Palmeiras, não, se acalme. Não xinga também. Você é santista? Não, mas o Santos é meu segundo time. Não, Palmeiras não. Deus que me livre, guarda. Eu tenho limites. Desgraça toda, agora eu descobri. Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta pra Bel. Deixa eu fazer uma pergunta pra Bel aqui. Ô, Bel, você acha que o Ferreirinha, que você falou que ele joga meia dúzia de jogos bem Ferreira agora, tá? Ferreira agora. Não é mais Ferreirinha, não é Ferreira. Ele esquece de jogar depois. Qual que você acha que é o normal dele? É quando ele tá bem ou quando ele tá...
Quando ele tá mal, porque... Meu, porque antes dessa brincadeira do Neto, ele não fazia gol fazia 7 meses que ele não fazia um gol. Então aí ele começou a fazer gol, mas agora parou, né? Voltou a ser quem ele era antes. Gasto. Né? E eu acho que esse que é o normal dele, porque aquilo era um milagre mesmo. Tá precisando falar pro Neto falar de novo, então, pra ver se ele... Mas você viu o Neto querendo dar uma escapada, que ele falou que ele fez a aposta com o Ferreirinha, agora que mudou pra Ferreira, a aposta tá anulada, né? O que eu tô torcendo pra ele fazer erro material. Bom, da questão do Palmeiras, velho, tipo assim, o Palmeiras ele teve uma vantagem ali em campo, mas não é que também o Palmeiras, o Rafael não fez defesa nenhuma também no clássico, vamos deixar bem claro. É que, mano, ó, eu acho o Vitor Roque, como é que é o atacante lá? O Tigrinho lá, aquele Zé lá. Eu acho ele bem, um bom atacante. É isso, pra Europa, esquece, não serve pra nada. Mas no Brasil, beleza. Só que ele tem muito erro técnico. Ele se posiciona mal todo jogo. Por isso que ele tá, todo gol que ele vai fazer, ele tá impedido. Ele tem muito erro de posicionamento. Ele deu sorte porque o Alan Franco não esperava que o cara ia acertar o chute. Entendeu? Tipo, e o Alan Franco também se posicionou mal e deu condição, porque ele ia se posicionar mal. Se essa bola demora 1 milésimo para chegar nele, ele ia estar impedido, porque ele estava mal posicionado. Foi mais na sorte do que na competência mesmo, mas enfim, clássico é isso, né? A bola chegou, ele fez o gol. Clássico é clássico e vice-versa. E já diria o outro, né? Então mas a gente fala, né? Sorte, né, mano? Catado com sorte. Se Deus quiser, vai acabar essa sorte e o Abel vai embora, né? Que eu acho que é o mínimo que tem que ser. Até nesse lance do jogo do São Paulo e Palmeiras, tem imagens aqui, falando disso aí, né, que o Gui falou do posicionamento do Vitor Roque, né? Tigrinho lá, vem. Lógico. É um idiota, mas não acho, tá bom, eu acho justo, mas pode xingar, a Bel não vai xingar, então eu xingo por ela. Olha de onde ele pegou, do Reddit ainda, é um lugarzinho mais melhor do mundo. Eu acho interessante, Gui, trazer o Palmeiras agora, em vez de ser no bloco do Palmeiras. Não, bloco do Palmeiras, que bloco do Palmeiras? Que é pra sacanear o que a gente faz no YouTube. Obrigadão, Gui, segunda vez. Não. A gente coloca o negócio, vamos fazer blocos pra todo dia ter um bloco no YouTube de cada time. Aí o que é que o bosta desse host faz? Ele bate no time. Por que a gente não fala num só e acaba os blocos dessa merda? Eu vou me embora. Henrique, greve dos editores. Greve dos editores. Cortador, se acalma. Só uma coisa que se fosse ao contrário, né, ia dar impedimento pro gol do São Paulo e ia ser anulado. Com certeza. Porque, enfim, sempre é isso, essa arbitragem contra o Palmeiras. Não, Abel Pistola. Tá invocando a Abel Pistola. Não tava impedido, mas se fosse ao contrário, ia dar impedimento. Com certeza, né? Bom, Bel, o que mais do São Paulo Futebol Clube? O São Paulo joga... O próximo jogo do São Paulo vai ser contra o Náutico, né? Na terça-feira, às 9h30 da noite. E depois joga sábado contra o Mirassol às 6h30. Muito bem. Então, falando de outra coisa. Por favor. O São Paulo agora tem mais 4 lesionados, né? Bom que é pouco. O Ferreira, que tá com uma lesão na fáscia plantar, só volta depois do Mundial. O Juan, que tá sentindo dores no joelho. O Rodriguinho, que torceu o tornozelo, e o Marcos Antônio, que tava com dores na coxa e foi substituído por Pablo Maia. Vai promover a base ou não vai, São Paulo? E o Lucas que vai à volta dos que não foram, né? Também tem essa. Do jeito que o Zubeldia não gosta da base, é mais fácil ele trazer Raí de volta. Não, mas agora ele tá usando mais a base. Porque ele tá tendo que usar, né? O famoso é o jeito. É o que tem. É a salvação. E é o pior jeito de usar a base, porque você queima muita gente assim, né? Você pois é. A sorte é que a base
Imagina, o Luca entrando aos 40 minutos do segundo tempo contra o Libertad com um jogador a menos e perdendo. Ou ele tinha que fazer alguma coisa, sabe? Agora você imagina se é o Lucão. É muito ruim. Vocês lembram do Lucão, zagueiro trapalhão? Era o meu. Nossa senhora, tá até gastura. Saudades? Deus que me livre, guarde. Jesus Cristo, ele era horroroso. Bom, falamos de São Paulo. Você também é e ninguém fala nada. Não, ele era pior que eu. Eu como âncora, sou melhor que ele como zagueiro. Aí, Lucão, zagueiro trapalhão. O eterno 6x1 tá na conta dele. Muito assim. Bel, algo mais de São Paulo Futebol Clube, então? Não, é isso mesmo. Muito bem, falamos então do São Paulo Futebol Clube. Agora vamos para os 2 minutos do time de lá, né? O verde no aumentativo, vai lá.